Olá, boa noite a todos. Que alegria ter vocês aqui, que alegria fazer essa live, que alegria falar de assuntos tão importantes. Hoje é um dia muito importante para mim. Eu sei que o que a gente fala aqui tem, com certeza, uma influência no campo da humanidade. Bem-vindos, aproveitem, convidem, aponta lá sua setinha para as pessoas que são importantes na sua vida. Essa live é para todos nós, para quem quer ter seus filhos, para quem já nasceu, para quem sabe que vai atuar no campo da humanidade. Bem-vinda, Lúcia, bem-vindos todos. Aproveitem esse instante para convidar as pessoas, que vocês sabem que podem aproveitar cada segundinho desse nosso encontro. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sei que tudo que nós pensamos e sentimos atua em todo o campo da humanidade. Então a importância da gente estar aqui conversando, nós vamos passar por algumas reflexões, né? Imaginem sempre que tudo que eu trago para vocês já estudei, foi trazido por alguém muito importante. Eu sempre tenho como base a ciência do início da vida, como a doutora Eleanor Luzes. Eu tenho como base a transpessoal, a psicologia transpessoal, as 7 etapas da psicologia. Eu sei da importância de a gente transcender e lembrar que a gente é mais, muito mais do que a gente imagina que né? Lembrar mesmo que nós somos feitos de uma consciência maior. Então, quando eu trago um assunto, quando a doutora Eleanor traz, vamos lembrar que nós temos uma possibilidade, uma capacidade maravilhosa de ir além do que foi dito. Porque se você não carrega determinadas programações, você está livre disso, você vai pensar ainda mais livre, você vai trazer algo ainda melhor, ou vai codificar isso de uma forma mais leve, né, mais coerente e compatível com a vida. Vilminha! Saudades, meu Deus! Que alegria ter aqui essa possibilidade de estar juntinho de vocês. Que alegria imensa, muito bom mesmo. Que delícia. Bom, então eu vou falar de coisas que pode parecer para vocês nas determinadas crenças que cada um carrega, nas crenças religiosas que nós carregamos. Lembra que muitas coisas a gente pensa que pensa aquilo. Eu sou assim, eu penso assim, mas o que a gente pensa, como a gente reage e como a gente leva para o mundo tem muito mais a ver com as crenças que estão ali criando programas, né? A gente está repetindo programações dos nossos pais, da humanidade, e aí isso é que pega, porque a gente pensa que tem pensamento livre. A gente tem pensamento livre quando a gente conseguiu, de verdade, com todo o amor, sem julgar. Todos os dias eu vou começar nossas lives assim, sem julgamento, sem colocar culpa, né, nos nossos pais, naquilo que faltou, naquilo que foi demais. A gente vai sempre começar lembrando que nós escolhemos, de certa forma, nós escolhemos a luz do nosso pai e a luz da nossa mãe. E de verdade, nós precisávamos mesmo deles para trazer a nossa luz para a Terra. Então, tudo que você e eu queríamos mais, o maior desejo era realmente materializar a nossa luz na Terra. E aí nós precisamos do pai e da mãe para materializar essa luz aqui na Terra, para ter esse corpo físico, para você poder, além desse corpo, transbordar a luz que você é. E isso é maravilhoso. E eu quero dizer o que com isso? Que nós viemos com uma consciência sempre um pouco mais limpa, né? Para poder trazer para a Terra esse céu, para trazer para a Terra
novas notícias, boas novas, né? Livres das programações do passado. Mas o que aconteceu foi que lá no momento da gestação, lá no comecinho, quando o óvulo e o espermatozoide se encontraram, quando esse óvulo de luz, quando esse planetinha abre para receber essa informação genética, essa luz que aí vem em forma do pai, né? Tá, para acontecer a força atômica do amor que é você, né? Na verdade, essa é a força atômica do amor, a união da luz, da mãe, do pai, não de como eles viveram, para que você possa vir para a Terra sendo exatamente quem você veio para ser, ou seja, para trazer essas boas novas, tá? E aí o que acontece? Lá no momento da concepção já começa a acontecer de a gente perceber, não tem filtro, o bebezinho, o embrião já não tem filtro, ele já está absorvendo, percebendo, sem filtro algum, as programações do pai e da mãe. E aí as programações são o quê? Aquilo que está acontecendo na época que essa mãe está gestando essa criança. Ou seja, ainda como embrião, já está assimilando o campo, a informação. Então, de medo, de escassez, de tudo tá bem, de eu sou completamente amado, eu me sinto completamente amada, fui abandonado, tô abandonada, né, pelo marido, ou ninguém olha para esse casal. Tudo isso está acontecendo desse embrião já carregar essa informação. É isso que eu chamo de programação, de uma informação. E aí você cria uma repetição, tá? Isso acontece de forma instantânea, involuntária, sem a sua vontade, sem o seu consentimento, né? É lógico que nós viemos para mudar muita coisa e não foi para ensinar os nossos pais e nem para julgar os nossos pais, certo ou errado. Cada um fez o melhor que podia, com certeza. A gente não precisa ter dúvida disso, tá? E aí tem uma parte nossa que fica, né, como adolescente, fica um pouco bravo. E aí a gente vai lembrar da comunicação não violenta, que fala que toda birra é uma necessidade não atendida. Então vamos imaginar que a necessidade básica seria esse espírito, essa luz que você é, que eu sou, chegar no ventre da mamãe e só sentir amor, sentir a segurança que vem através dela. E aí a gente, às vezes, quem tá agora, né? Imagine quem tá morando na Rússia agora. O que é que tá captando? Quais são os medos? Quais são os programas que esse embrião já está carregando? Isso é importante. A gente não está julgando o que está acontecendo lá. A gente só está lembrando que está acontecendo algo, que tem alguém que está sendo gerado. É feito de amor, é feito de luz, mas está acessando uma determinada programação. Como? Então tem o nível primário, que é desde esse momento em que o óvulo se abrir para esse embrião, para esse espermatozoide entrar, para esse código genético do pai entrar, e aí formar essa força atômica que é você, a sua vida, a minha. Por isso é tão especial lembrar disso sempre, porque apesar de tudo que estava acontecendo, de todas as dores da humanidade, ainda valia a pena você trazer sua luz para a Terra, para deixar esse lugar mais bonito, esse lugar ainda mais amoroso, ainda mais cheio de luz. Nós viemos para trazer luz, não teve jeito. Foi para isso, né? Não foi para carregar as histórias do passado. Então tem aí nível também, né? Hereditário, que é do pai e da mãe, 7 gerações antes da gente. Tem o nível de alma e tem o nível histórico. Histórico é o que aconteceu com toda a humanidade.
Então a gente sabe que não foram só dores, horrores, mas cada um em cada fase, em cada tempo da existência desse planeta, cada ser humano trouxe a intenção de trazer luz, de trazer ainda mais amor, ainda mais beleza, de criar algo maravilhoso nesse planeta. Mas nesse caminho a gente se perde quando entra em contato com essas programações, tá? Então, volto a falar que a gente tem livre-arbítrio, né? Nós escolhemos vir, mas ainda a gente não está livre, né? Escolhendo livremente algo enquanto a gente está apresentando ou fazendo as coisas através da nossa programação. O que eu quero dizer com isso? Enquanto eu ainda tenho medo, ainda reverbero ou ainda apresento estados de escassez vibracional mesmo, né? Não confio em nada, não sei o que é o amor, não sei o que é me sentir completamente amado. E assim vai. E a gente fala assim, mas como? Eu penso tão diferente. A hora que eu vejo, eu perco tudo que eu fiz, tudo que eu consegui criar, parece que eu mesmo descrio, né? É isso mesmo. Mas não é você com a sua consciência, não é a sua luz descriando. A gente precisa lembrar disso. São essas programações que faz a gente perder energia de criação. Elas ficam bloqueadas, tá? E é isso que é muito importante. Ok, então vou falar rapidamente cada um dos traumas, tá? Pra gente acompanhar isso. Vocês podem fazer perguntas, como são muitos traumas, eu vou falando, mas eu prometo que eu vou fazer um videozinho mais aprofundado de cada trauma, tá bom? Mas aqui vai dar pra gente conversar bastante. Vocês podem fazer perguntas, mesmo que eu não responda aqui agora, eu vou responder pra vocês, tá? Então deixa lá, faz um oizinho lá no meu Insta, deixa a sua pergunta, eu vou te responder, tá bom? Eu amo estar aqui com vocês. Então lembra, você, nós vamos além do que eu vou falar. Eu quero dizer, entra no seu coração e vai além do que você aprendeu na sua crença religiosa. Além do que nós aprendemos com os nossos mestres, além do que nós aprendemos com os nossos professores, além do que vocês vão ouvir comigo, mas tem que ser além. Além, eu estou dizendo transcendendo isso. Não é julgando isso, tornando menos. Nós somos cientistas de nós mesmos, né? A gente pode viver colocando à prova essas programações, falando, ok, entendi, isso aqui é uma programação, não é o que eu penso. Tudo que te faz ser menos, tudo que te impede de viver completamente, tudo que te limita, não pode ser a sua mais pura luz. Não pode ser uma informação que acrescenta e que te faz viver como quem você veio para viver. Não pode, tá? Então, sem botar um dedo no nariz de ninguém que faz isso, apenas observe e diga, isso é limitante, né? Qual é a idade, que época essa pessoa viveu, como os pais dessa pessoa viveu, tá? Porque às vezes é um mestre maravilhoso, mas tem uma frase que te faz pequeno. Se te faz pequeno, não pode te servir, tá? Tudo que liberta, tudo que faz você criar alegria extra nesse planeta, tudo que faz você criar algo melhor nesse planeta, isso é o que você veio para viver e ser, tá? Vou falar assim, rapidinho. Ai, que linda. Vocês são maravilhosos. Gratidão por estar aqui, Vi. Você, minha linda, que me ajuda tanto. Então, vou falar dos traumas do nascimento, tá? A gente vai falar primeiro, os traumas, né? Então, os 10 maiores traumas da humanidade. Trauma do nascimento, eu vou passar bem rapidinho, depois vou um a um. Trauma do nascimento. O que será que pode querer dizer isso? Deixa aí na sua caixinha, no seu coração, que nós vamos falar sobre.
Síndrome da desaprovação parental. Olha só, o que seria isso, né? Como eu me sinto perante os meus pais, a minha família. Já já a gente volta aqui. A lei pessoal e negativos específicos. São palavras que a gente diz e que parece que é a nossa frase da vida. Tipo, eu sou mesmo assim. Eu nasci, a vida pra mim é sempre assim, na escassez. Tá? Ok, são repetições. Ânsia inconsciente de morte. Nossa, isso é muito interessante da gente falar. Memórias de vida passada. Ou vamos imaginar, assim, eu prefiro sempre dizer que são as crenças que estão em nível histórico. Seja que eu tenha vivido, seja que a humanidade viveu. Em algum lugar nós não somos um. Por isso a gente envia amor, bênçãos e anjos para todos os governantes, para a Rússia, para quem está governando a Rússia. Quem sabe esse ser recebe uma quantidade imensa de amor e de bênçãos e de anjos e consegue lembrar quem é. Porque quem está fazendo algumas coisas assim não despertou, não acordou, não está lembrando quem é, né? Tem mais aqui, vamos lá. Então, trauma escolar. A gente sabe, muitas pessoas amaram ir para a escola. Eu amei ir para a escola. Meu primeiro dia na escola, eu sonhava com a escola. A escola era meu segundo lar, mas não foi assim para todo mundo. E eu fui para a escola com 7 anos. Eu estava pronta para ir para a escola, né? Trauma religioso. Senilidade. Supressão do feminino. Síndrome do salvador do mundo. Eu sei bem o que é isso. Por muito tempo eu achei que eu ia conseguir salvar o mundo. Imagine, né? E vamos lá. É isso. São esses 10. Mas eu vou contar aqui pra vocês que vamos imaginar assim, ó. Quando a gente fala isso, primeiro eu vou convidar vocês. Deixa eu ver aqui. E tem Mateus? Bate mesmo, né, Anjo? Eu vou olhando um pouquinho aqui. Aproveitem, convidem as pessoas que vocês amam. Convidem pessoas. Deixa eu ver, morte dos avós. Ixi, eu não tô conseguindo ler aqui, mas a Fer vai me ajudar. Daqui a pouco eu respondo pra vocês. Eu prometo que eu vou depois saber. Me mandem no meu particular as perguntas de vocês, tá? Se eu não fizer aqui, eu não vou conseguir passar tudo pra vocês. Mas eu fico feliz com as perguntas, tá? Fernanda, fique à vontade pra me perguntar o que precisar. Assim, ok. Vamos lá. Vamos começar. Que ótimo. Tá? Começar pelo trauma do nascimento, tá? Hoje nós temos, ainda bem, eu fico muito feliz, nós temos muitas pessoas pesquisando sobre o nascimento. Então eu vou começar aproveitando um atalho, que é o trauma do nascimento, para a gente entrar um pouquinho antes, que é entrar como meu pai e a minha mãe estavam um pouco antes da minha concepção, tá? Como eles estavam pensando e sentindo a vida. Isso vai causar realmente uma interferência de ondas, vai trazer para o DNA se a vida vai ser fácil, difícil. Não é culpa, de novo, dos nossos pais, mas vamos imaginar, tá passando uma recessão, tem guerra, aconteceu uma catástrofe natural. Como é que está essa informação e como ela está passando para vocês? Aproveitem, tá? Depois, quem entrar em contato comigo, eu vou passar algo que a gente chama de roteiro de nascimento, tá? Eu passo para vocês também. A Eleanor tem passado para as pessoas, eu acho isso muito importante. Quando a gente entra em contato com o nosso roteiro de nascimento, parem um pouquinho vocês e se perguntem: como foi o nascimento dos meus avós e como foi a vida deles até os 7 anos de idade? Se eles mamaram, como foi? Eu tô
indo lá para os avós, e vocês vão saber por quê. Eu tenho 54 anos. E eu sei, com 54 anos, o que foi saber como foi a gestação da minha mãe e do meu pai. E como foi não saber da história da minha avó Adelaide e do meu avô. Então, pais do meu pai e os pais da minha mãe. Eu não sei como foi o nascimento deles. Eu sei uma parte da juventude deles. E é importante a gente lembrar, por quê? Tá, nós estamos carregando as informações. Eles confiavam na vida? Não confiavam? Podiam confiar ou não? Isso é muito importante. Isso faz parte desse começo da vida. Tá, então eu vou pegar aqui uma parte que eu acho muito importante para vocês, que tem pesquisadores, né? Então, a ciência do início da vida. A doutora Eleanor, ela estuda um pouco antes, né? Um pouco antes. Nós sabemos que Groff e outros, né, pesquisadores conseguiram pesquisar a partir da gestação. Se sente dor, se não sente dor, se percebe o campo de amor, o campo de raiva, se a criança, se o bebê está percebendo se a mãe está sendo agredida, se a mãe está sendo amada, cuidada, preservada, tá? Então tudo isso aqui vai determinar, isso que é muito importante, vai determinar muitas doenças que nós vamos fazer, porque nosso corpo biológico vai responder a isso. Olha só. Então, a minha percepção da realidade, para ter qualidade, por exemplo, de abundância, dinheiro, comida na geladeira, não me falta nada, né? Não tem escassez. Começa nesse nascimento, começa também nessa sensação de a minha mãe já sentia que tinha tudo. E aí passa, primeiro, antes do nascimento, antes da concepção, como meu pai e minha mãe se sentiam. Eu tenho tudo. Então, mas não é só minha mãe, como estavam meus avós. Eles têm, não têm? Como é? Tem, depende da geada. Se teve geada, eu não consigo imaginar. Vem um pequeno frio, eu já imagino que vai faltar tudo, não vai ter tudo que eu preciso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como tirar trauma de gestação e do nascimento e da criança adotiva. Ai, que linda. Anjo, bom, deixa eu ver aqui quem foi que perguntou. Arata. Tá bom, tudo bem. Querida, eu vou passar isso tudo pra vocês, mas eu prefiro, tem muita coisa minha lá no Instagram, tá? Mas é possível sim, é possível através da respiração consciente de energia. A gente precisa mudar a nossa percepção da realidade, tá? Então, num determinado momento, um ser muito especial disse que a percepção da realidade é função do estado de consciência. Então, eu preciso expandir a minha consciência, ir além. Então, o que nós estamos fazendo aqui, agora, é o meu grande serviço, de entregar para vocês todos algo que vai mudar já a sua realidade. Eu fiz um curso uma determinada vez e eu não sabia o que era, o que era dormir uma noite inteira. A minha família tirava um sarro na minha cara e dizia que eu ouvia o barulho da grama crescendo. É verdade, tá? Então, uma noite inteira. Eu achava que eu era da noite, que eu era coruja, que eu gostava de escrever à noite, que eu gostava de estudar à noite. Isso não é verdade, tá? Eu só estudando, ouvindo uma aula, assim como vocês estão fazendo aqui agora, com 45 anos, mais ou menos, então faz mais de 10 anos, faz uns 10 anos, vai fazer 10 anos que eu durmo muito bem, né? Mas foi nessa época, numa aula, que eu falei assim, então foi isso? Em algum momento eu passei por um determinado conflito, e esse conflito sempre começou com a minha mãe, e com o meu pai, e com os meus avós, porque a gente está só repetindo uma programação, né? O que é que eu carreguei, que eles carregaram, como foi o nascimento deles. Então, só da gente olhar um pouquinho para essa história, a gente já está curando isso. Eu quero que você saiba disso, tá bom?
e que é possível, mas precisa mesmo falar assim, uau, então tá aqui. Quando eu tenho clareza sobre algo, sobre uma história, não preciso mais enfiar o dedo no nariz da minha mãe e do meu pai, nem de mim mesmo. Eu tô fazendo escolha errada? Todos os dias eu faço escolha errada? Não. Sem julgamento, sem culpa, né? Sem necessidade de se punir pelas escolhas que fez. Muitas escolhas que nós fizemos, a gente precisa de muita compaixão, de autocompaixão. Porque muitas escolhas nós não fizemos, nós apenas repetimos a programação familiar, né? Tá, depois a gente fala mais disso, mas eu quero dizer para você que aqui agora já está acontecendo isso, tá? Quando você ouve, já mudou para você, porque você tem uma consciência inata, né? Uma inteligência inata, uma inteligência divina que muda tudo. Só de saber faz uau, então muda tudo. E com amor muda tudo, tá? Sem julgamento muda tudo. Então tem que elevar a nossa vibração. A minha proposta com vocês todos é de chegar até a respiração. Vai aprender a respirar de novo, porque todos esses 10 traumas fizeram a gente parar de respirar. Fizeram a gente parar de pensar através dessa luz maravilhosa que nós somos, tá? Então, isso é muito importante. Eu já vi aqui com o tempo, que o nosso tempo vai ser curto, então nós vamos até onde der, e a semana que vem eu entro no que faltou da gente falar. Ou ainda, vocês acompanhem, porque eu vou fazer videozinho de cada trauma também, tá bom? Mas vamos lá. Anjos, tá bom, vamos aqui. Memórias da infância. Então, as memórias perinatais é de como eu nasci, o que eu senti seguro, machucado, violado, minha mãe estava segura, estava bem, passou por algum choque, algum trauma, e isso fica registrado como se fosse seu, porque não tem separação. Você e a mãe são uma unicidade, né? A tua mãe é seu primeiro planeta, tá? Mesmo quando a gente foi adotado, não tem jeito. E aí a coisa mais linda, porque através da respiração consciente de energia, a gente vai sentir o amor mais puro dessa luz que foi nossa mãe biológica, mesmo que ela não pôde ficar com a gente, tá? Muitas vezes os pais biológicos, eles carregavam programas tão pesados de não terem valor, que o lixo era mais valoroso do que eles mesmos pra gente, pra você, tá? Então, muito lindo, porque não foi isso que você escolheu, e essa tríade aconteceu, essa força atômica do amor, de você ter vindo, eu ter vindo, é porque algo prevalece, que é uma energia de criação e de amor. Essa energia, ela é maior que tudo, que qualquer choque e trauma, tá? Mas a gente precisa lembrar disso. E agora, quem cresceu, quem passou, principalmente quem passou dos 21 anos, né? Já tá pronto para começar a andar com as suas próprias pernas, né? Mas precisa estar livre de ter que repetir programações ou de ter que estar livre de ter que corrigir seus pais ou de educar os seus pais, tá? Deixa eu ver aqui o que mais importante. Então, tem muitos estudos perinatais, que é do momento do nascimento, como a criança percebeu o seu nascimento, tá? E olha, dá pra gente imaginar que uma criança sente muita dor com determinados processos e procedimentos. É muita dor, 100 vezes mais do que a gente sente, tá? Ou mais, diz que são 300 vezes mais, tá? Ok, deixa eu ver aqui o que é interessante. As memórias da infância que ficam presas no corpo. Eu acabo pegando bastante nisso aqui, porque isso vai pro resto da vida. E aí é o que formula como nós vamos sentir e pensar a vida. E formula a nossa percepção da realidade, que vai fazer as doenças, né? Então, o nosso tecido biológico vai sempre ser afetado mais ou menos, dependendo da nossa percepção da realidade. Então, eu tenho que ser perfeito,
tudo que eu faço está errado, vai para um determinado tecido. Então, para mim, vai para os músculos e ossos. Tem gente que chega a quebrar um osso para fortalecer o próximo passo, né? Porque se sentia tão incapaz, impotente de dar o próximo passo, de mudar as coisas no mundo, né? De dar aquele passo tão importante na vida que tem que quebrar o osso para aquele osso fortalecer tanto que ele pode dar os passos que tá forte a partir dali. A gente não precisa. Então eu falei também da escassez. Quantas pessoas tiveram problemas sérios de fígado, né? Porque o celeiro estava vazio ou escasso, sempre ia faltar alguma coisa. Isso não tem a ver com como você pensa, tem a ver com como nós estamos repetindo a programação. O mundo está muito diferente do mundo dos nossos avós, né? Agora a gente sabe que quem está ali na Rússia está passando frio, está passando fome, está passando por esse processo de escassez mesmo. Mas daqui 10 anos tem crianças que estão tendo, tem crianças nada, né? Tem já mocinhos e mocinhas que vão entrar na vida adulta, que serão pais e que do nada os filhos falam assim, não tenho nada. E os pais falam, não, eu não tive nada, você tem tudo. Não, eu não tenho nada, não, eu não tive, eu passei pela guerra, você tem tudo. Você tem casa, tem calor, tem tudo, né? Tá bom. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer aqui com vocês? Tá. Então, as memórias da infância também, elas são basicamente a causa de muitas coisas que a gente vai refletir, principalmente nas doenças terminais. Olha isso, tá? Quando a gente chega para conversar com uma pessoa que está indo embora mesmo nessa vida, é incrível como é maravilhoso dizer que ela foi uma linda luz nesse planeta, que ela foi bem-vinda, que ela era impecável aos olhos da fonte, de que ela trouxe só coisas lindas, só coisas boas. Se ela tivesse um pouco mais de tempo, ela teria muito mais vida, tá? Tá bom. O que mais aqui? Elas estão terminais apenas usando métodos errados. Tá, e por que a gente repete isso? Porque a gente às vezes usou métodos errados, ou métodos que apenas repetiam ou reforçavam aqueles pensamentos, aquelas crenças, tá? O que mais? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Síndrome da desaprovação parental. Isso, muitas vezes, a psicanálise trata, muitas vezes a psicologia. Então, se eu me sinto bem-vindo nessa família, se eu me sinto amado, com valor, se me valorizam ou não, se a minha mãe me vê, se meu pai me vê, se o meu lugar na família tá legal ou se eu tô excluído da família, tá? Isso também eu vou sempre trazer para vocês as programações. Isso com certeza pode acontecer, pode, mas são repetições. Porque uma família, até uma família que tem total amor, que diz todo dia eu te amo, aquele ser pode virar e falar assim, não me sinto completamente amado, tá? Porque, olha, e aí a mãe e o pai têm uma surpresa. Ainda bem que eles sabem que deram muito para aquela criança, muito para aquele jovem, né? Então eu passei por isso, né? E a Juju, minha filha, que linda poder falar com 6, 7 anos, eu não me sinto amada, e eu dizer para ela, você é tudo de bom nessa vida. Eu te amo demais. Quem não foi amada foi sua vovó. Quem não pôde ser amada e sentiu que não era amada, que não era bem-vinda, porque mulheres não eram bem-vindas, né? Na época, não é verdade também, porque aquela mãe amou aquela menina, né? Ela amou aquela menina, é uma menina, vai amar outra menina, né? Mas tem esse padrão de ondas informacionais passando de geração para geração. Que bom, porque acabou ali. Porque ela sabe até hoje que ela é completamente amada, desde lá dos 7 aninhos, tá? Tá, e aí quando isso acontece, a gente vai se colocar à prova, a gente vai se colocar em perigo. É por isso que eu tô trazendo esses traumas, pra gente saber que a gente se coloca no perigo, sem perceber, pra ser aprovado,
Aí a gente faz tudo para as pessoas, para o seu parceiro, para sua parceira, faz tudo para agradar, e não sabe, a impressão que tem é que não agrada, é que não faz, nunca é o suficiente. Essa é uma das sensações da desaprovação parental, é de sentir que por mais que você faça, você não tem valor. Por mais que você faça, então você vai fazer projetos maravilhosos e a hora que menos espera, ele cai por água abaixo. Ou você desiste porque acha que ele não tem valor, que não vai chegar em lugar nenhum. Ai, meus amores, bom, eu acho que nós chegamos no tempo. Como é que a gente podemos ir? Então tá. Então, ó, isso muito importante, vocês perceberam? Então, o que é que na vida da gente, na vida de vocês percebem que a mãe, o pai, por mais que fizessem, não tinham um bom lugar, se sentiam excluídos, tá? Quando a gente olha para essa verdade, é maravilhoso, porque a gente nunca mais vai ficar sem lugar, porque seria impossível você não ter valor. Você é a imagem e semelhança de Deus, você nasceu de grande valor, você trouxe luz para a terra. Então, na verdade, você pode viver livre disso, tá? Deixa eu ler uma coisa aqui. Uma criança nasce logo depois da morte de um dos avós. Logo seus pais dão um tempo, fica longe do pai, logo pode também considerar que é um trauma? Sim, também. É sim, tá? É como se no fundo sentisse que chega num momento de luto, de dor, meus pais não vão ser capazes de me amar, eles estão frágeis. Mas não é verdade, os pais sempre são fortes, por mais frágeis que eles estejam. Se a gente olha para a força da luz que eles são, a gente não tem que salvar os pais, a gente tem que viver. Mas quem nasceu assim, pode ter a impressão de que não pode fazer um pio fora do lugar. Porque não é bem-vindo, você não pode. Ou não pode celebrar a vida. Olha isso, que interessante. Não pode celebrar a vida. Então, chega seu aniversário, não pode celebrar, é perigoso. Um momento de celebração profissional, não pode. Nem sabe por quê. Às vezes nem chega ao ponto de ir para uma grande celebração. Porque não pode, é perigoso mesmo. Eu tô traindo os meus pais que sofreram tanto. E o meu avô que foi embora e eu tô aqui, tá? Nossos filhos, a gente consegue para os nossos filhos dizer, você tem seu lugar. O meu coração sentiu muito a partida do seu avô, mas tem uma alegria tão grande aqui com a sua vinda. Você chegou na hora certa. Você pode falar isso no ouvidinho desse ser, no ouvidinho direito. Você chegou na hora certa. A gente estava esperando você trazer sua luz. Tudo que a gente queria era que você estivesse aqui também, tá? Você pode celebrar a vida, você pode brincar, você pode ser feliz, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Negativos específicos. A gente pode dizer que é um mau uso do nosso poder da mente. Esse é um ponto muito importante também. Então tá. Então, se eu fico repetindo programações, eu vou repetir pensamento, jeito de pensar, jeito de fazer as coisas, jeito de sentir as coisas. Mas pensamento cria algo e que geralmente vai levar a pessoa a sentir dor, a ficar na escassez. Então, esse ponto é um ponto muito importante, né? A humanidade pensa, tem uma mente que não para, mas a gente tem um poder que é absurdamente ilimitado. Vou falar de novo. Nós temos um poder na nossa mente, nos pensamentos, que é ilimitado. Imagine o quanto a gente precisa de verdade perguntar pra gente: isso realmente é bom que eu pensei? Isso realmente é grandioso? Isso realmente tem uma energia alta? Isso realmente está criando algo bom para o planeta? Isso realmente cria algo bom para a minha vida? Isso é muito importante. Gente, esse é um ponto que vale a pena a gente escrever, fazer uma cartinha e realmente
de tudo que me limita, de tudo que é limitante, de pensamento limitante, e depois escrever num papel em branco, a lápis, e depois queimar. Mas antes de queimar, colocar tudo que você sabe de verdade que é diferente em você, que você pensa diferente daquilo, que você sente que é possível viver, ou ainda que você quer manifestar nesse planeta. Também fazer um movimento, um instante de gratidão a tudo que é bonito, que é belo, tudo que é pensamento que cria algo bom, algo melhor. Precisamos entrar nessa vibração para a gente de verdade entender aquilo que não serve mais para agora. Pensamento lixo gasta espaço e energia de criação. Pensamento tóxico te faz ficar endurecido, faz a gente adoecer. E aí tem um ponto, se a gente passou principalmente de 28 anos, 33 anos, que a gente tem liberdade para mudar isso, tá? Então vamos fazer trabalho de crença, vamos verificar como foi a história dos nossos pais e lembrar se a história dos nossos pais, antepassados, foi desafiadora. A gente tem que lembrar do nível histórico de crença. Histórico é o da humanidade, o que aconteceu com a humanidade, né? Com a minha avó, meu avô, pelo menos por 7 gerações, só pra gente ter uma ideia. E aí a gente falar, tá bom, então Deus muda tudo isso, eu já aprendi, eu sei o que é ser próspero, eu já aprendi que isso eu fazia para ter a atenção da minha mãe, para ter atenção na vida, para sentir que eu tô vivo. E aí você reformula como eu sinto, o que eu posso criar se eu estiver livre disso. Eu já me sinto livre disso. Você já se coloca nesse lugar, né? Porque você tá livre. É que a gente continua reproduzindo essa programação. Isso é muito, muito, muito importante. É um exercício, tá? Nada do que eu tô falando aqui é só falar. Tá? Tem o Gui, um canadense maravilhoso, que ele fala: querida, não basta saber, tem que fazer o que sabe. Então eu convido você para ouvir, ir além, verificar o que porque nós não viemos aqui para viver uma vidinha qualquer, tá? E não é superficial entrar em contato com o que é amor, não é superficial entrar em contato com o que é belo. Não é superficial querer criar alegria extra nesse planeta, amor extra, não é superficial, tá? Não é um estar fraco ou de óculos cor-de-rosa, não. Nós viemos aqui para isso, para trazer. Quanto mais a gente vibra isso, mais nós vamos criar algo que vale a pena as crianças do futuro viverem. E nós também, porque a gente está curando o que a gente viveu que não valia a pena, tá? Maristela, não entendi sobre falar com a pessoa no momento da morte, sobre se a pessoa tivesse mais tempo, ela teria feito mais ou diferente. Ah, tá. Não era mais tempo, mais diferente. Não, se ela tivesse mais tempo, ela conseguiria, com certeza, viver livre daquelas dores, daqueles pensamentos. É isso. E viver de verdade, né? E não acreditar que nasceu para sofrer, que nasceu para viver em sacrifício. Foi isso que eu quis dizer. Gratidão pela pergunta, tá? É isso. E depois, se você quiser, pode me falar se era isso que você queria saber. E não tô falando do momento... tá. Quando eu falei do momento da morte, a gente passa pela experiência de... né? A gente tem a oportunidade, quando uma pessoa tá consciente e tá indo embora, né? Ela tá com falência múltipla dos órgãos, mas às vezes ela tem clareza ainda, momentos de clareza. E aí ela tem essa oportunidade de, quando a gente fala assim, você é a coisa mais linda desse planeta, eu vou te amar para sempre. Só de ter te encontrado foi maravilhoso. Eu queria que você soubesse, né, para a pessoa que tá lá indo embora, eu queria que você soubesse que você fez um grande serviço, que você prestou um grande serviço para a humanidade. Você trouxe a sua luz. Isso foi tão valoroso. É disso que eu tô falando, tá? E isso faz valer, talvez,
cada segundo da vida dessa pessoa, tá? É isso. Deixa eu ver o que mais é tão importante. Tem mais uma pergunta aí? Sou a 7ª filha de 9 irmãos e sinto que minha mãe me rejeitou. Hoje, com 55 anos, mamãe tem 85 anos, tenho dificuldade de amar ela. Qual o melhor a fazer? Tá. Eu espero que todo mundo tenha ouvido, né? Você falando. Tá escrito, né? Então tá. Ai, ser humano lindo. 50 e... quanto? 55? Tá. Estamos ali, ó. Né? No mesmo impulso, né? Natural de vida, né? Que é de a vida tem que valer a pena e agora é de se maravilhar com a vida, tá, anjo? Você tá nessa fase de maravilhamento, de se maravilhar com a vida. Sendo a 7ª filha. Ok. E aí a gente não vai falar assim sobre o seu caso específico, mas depois a gente pode aprofundar. Mas como você sendo um exemplo, né, de 7ª filha e de ter ouvido, né, dessa desaprovação parental, de ter ouvido que, na verdade, ouvindo da mãe é como se fosse, eu não tenho valor, nada pra mim pode dar certo. Se a minha mãe, que é a minha mãe, tá me falando isso, então, se eu não tenho valor pra minha mãe, pra quem eu terei? Então, a gente vai lembrar de entrar num lugar, isso é muito, muito especial e importante agora. Se ela tem 80 e poucos anos e você ainda tem essa possibilidade, tem mãezinhas, tem as mães que não estão mais por aqui, né? Então, tem a oportunidade de fazer um trabalho interno, você com você, né? De olhar e falar assim, ok, eu sei, foi difícil. Pra sua época, eu era a 7ª filha. Eu imagino tudo que você passou desde o seu primeiro filho. Tem pessoas de 80 anos que não sabiam como as crianças nasciam, anjo, tá? Não sabiam mesmo, só sabiam que ficavam grávidas, dali a pouco um bebê nascia. Aí ficavam grávidas de novo, dali a pouco um bebê nascia. Até que alguém contou como acontecia. Imagina o pânico que essa pessoa ficou de, mais uma vez, esse marido chegar perto dela. De ter mais um filho. Então, épocas desafiadoras. Se ela tem 80 e poucos anos, imagine na época dela ter o 7º filho, tá? E você não é um peso. Nunca vai ser. Nós viemos para trazer luz, querida, para esse planeta. Você escolheu trazer. Então, tem uma alegria interna e que foi abafada sem perceber, sem nenhuma culpa da sua mãe, mas por todas as crenças que ela carregou de como era ser mulher, de como era ser mãe, se tinha valor ou se não tinha, tá? E aí nasce uma menina, nível histórico para essa época. O que vai ser, o que eu vou ter que fazer para essa menina virar uma mulher do bem? É muita coisa. Então, o que você pode fazer é não precisar entrar em nada disso, mas entrar na vontade que você teve de vida, de trazer a sua luz para a Terra, e você teve a luz da mãe e a luz do pai. Então, uma gratidão, olhar nos olhinhos dela, talvez só numa fotografia, que até que não dê para chegar nela, né? A gente não sabe o que você passou. Nossa, eu apanhei tanto. Eu apanhei como um pandeiro, como o pessoal fala. Mas eu tinha grande amor e eu tinha grande vontade de que minha mãe sentisse o meu amor, né? Apesar de toda a falta de estrutura emocional que ela teve, né? Ela foi deixada com 3 aninhos. Então, não tinha, não sabia o que era, também foi desaprovação parental, né? Não, achou que não tinha valor, né? E ainda um dia volta a mamãe para falar, o menino eu levo. Eu consigo entender, né? Ou tem até hoje, né? Que a mulher tem que fazer isso ou aquilo para ter valor. E se ela usar uma blusa assim ou assado, ela já não tem mais valor, né? Se a blusa tem um decote isso ou aquilo. Ai, anjo, são tantas coisas. O que você pode fazer com a tua idade agora é de olhar para uma foto e dizer, sinto muito, minha querida, você deve ter passado por tanta coisa. Você deve ter sentido muita dor, um vazio enorme. E aí você sabe que o vazio não é seu, porque a gente não tem que curar o que aconteceu com a sua mãe. A gente precisa olhar para você. Onde é que começa um vazio? Onde é que começa
Essa sensação de que eu não posso chegar perto da minha mãe. Então imagine, eu não posso amar minha mãe, eu não posso amar nada. E aí é um esforço enorme para se sentir completamente amada. Sentir-se completamente amada tem a ver com isso. E a abundância também. Assimilar que pode celebrar a vida também tem a ver com isso. Tá? Anjo, eu não te conheço, assim, não me lembro se eu te conheço pessoalmente, se eu já te atendi, mas esse é um ponto muito importante para você, e você é um ponto importante para todos nós. Eu tenho 50 e poucos anos, né? 54. E você, 55. Então, nós pegamos uma fase em que as mulheres sofreram demais, né? E se não falaram sobre o sofrimento, era uma programação muito forte, de nível histórico, hereditário e de alma, de grande sofrimento, de não ter valor, de não saber o que ia ser da vida dela e do que era ter valor ou não uma mulher. Quer dizer, uma menina, meu Deus, mais uma menina, tá? É isso. Então, faz um exercício de olhar para uma foto e de dizer, eu te amo, além disso, além do que você pôde me dar, além de como você pôde me ver, mas eu sei quem eu sou agora. E eu não preciso que você me fale, porque não precisa. A gente não precisa ouvir do pai e da mãe mais. A gente tem consciência de quem nós somos, do valor que temos. Então não precisa mais. Agora, a mãe deu tudo que você precisava, deu tudo que eu precisava, que era a vida, né? Assim, poder existir nesse corpo físico maravilhoso e transbordar a nossa luz, né? E ainda mudar a história da humanidade. Você e eu estamos aqui para mudar a história da humanidade através, sim, do amor. Agora tua mãe tem 80 e poucos anos, é ótimo que você, quando tiver a oportunidade de dizer, você me deu algo muito importante, era tudo que eu queria, todo o resto são bônus. Você deu algo muito importante para mim. E você tá livre, porque você tem 55 anos. Tá livre de ter que repetir as programações. Vem respirar, vem fazer o retiro de 10 dias de janeiro, tá? Do dia 11, né, Fê? Do dia 11 ao dia 21 de janeiro. Vem fazer o retiro, vem nascer, vem sentir esse amor junto com todo mundo. É muito mais do que eu posso falar. Muito mais, porque é a partir de você. É maravilhoso, tá? Renascer da sua própria luz mesmo, tá? E ter uma egrégora, né? Um berço de luz. A gente precisa disso para lembrar quem a gente é de verdade, tá? E toda vez, gente, que a gente passar por uma situação em que você fala, isso é limitante, você cancela, fala, isso não é meu. Para de falar que você escolheu, você atraiu. A gente só tá atraindo porque é uma programação que atrai. E se eu descubro a programação, eu sei como meus pais nasceram, como meus pais viveram, eu anulo isso, porque eu posso viver a partir de mim, tá? Eu não fico esperando mais a mãe e o pai olhar para mim com amor. Eu olho para eles com amor, até o dia que eles podem olhar também, tá? Isso acontece, viu? Aconteceu comigo. Foi muito lindo. Tá. Deixa eu ver o que mais aqui que dá tempo. Eu quero saber que horas são. 8h05. Acho que dá tempo. Tem mais alguma pergunta que é assim, tá? Eu espero que tenha respondido pra você. Como que chama a pessoa? Lúcia, eu espero, meu amor, que eu tenha respondido de uma forma que realmente faça com que a sua consciência maior fale, uau, vou pegar isso, tá? Tá bom. Então vamos falar deixa eu ver se... então, os pensamentos que criam, né, os nossos próprios traumas e os nossos experiências negativas. Isso ficou bem claro, né? Depois a gente pode falar mais sobre tudo isso. Ânsia de morte. Ânsia inconsciente de morte. O que seria ânsia inconsciente de morte? Para um pouquinho. Nós já vimos que tem um monte de coisas para a semana que vem, tá? Mas ânsia inconsciente de morte, a gente pode dizer assim, que ela tá, segundo Leonard Dior, tá? Porque quem fala de ânsia inconsciente de morte é Leonard Dior. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a ânsia inconsciente de morte.
E eu tive a oportunidade, durante uma respiração consciente de energia, de perceber a minha ânsia inconsciente de morte. E eu me senti, sabe, como uma criança boba que fala assim, o que? Era isso? Era isso que me atrapalhava? Era isso que eu acreditava? Veio daqui? Então, não tem mais ela, tá? Então é maravilhoso. Só um instantinho, então. Ela é, como as pessoas dizem, além do nosso controle, tá? Mas ela geralmente funciona de acordo com uma tradição familiar, que é quando a gente ouve você é assim, quando a gente fala muitas vezes, eu sou assim mesmo, isso é assim, você é lento, ou o que a gente vai criando e que a gente fala assim, realmente eu nasci para sofrer, realmente eu nasci para viver dessa história. Isso não é uma verdade, né? Isso tá muito, se a gente olhar tem uma frase que você fala durante a vida toda. Isso não é para mim. Isso é uma raiz familiar. A gente precisa olhar para quantas vezes a gente ouviu pessoas que fazem determinadas doenças, determinados cânceres. E aí a família fala assim, a família inteira fez esse câncer. Pare por um instante. Minha família inteira fez esse tipo de câncer. Pare por um instantezinho e veja como é que a frase que a gente repete na família sobre determinado assunto. Por exemplo, tem famílias que não acreditam em nada. E aí passa de pai para filho, de filho para neto, e aí vai. Não acredito em nada. Não tem fé. Não tem fé em si mesmo. E aí a gente vai lembrar que tem uma programação que ficou reforçada na hora que a criança nasceu e não foi entregue no braço da mãe. Que a criança não mamou. E aí ela é reforçada. E aí você passa a vida inteira com aquela força, como se aquilo fosse uma verdade. E não é uma verdade. Isso é muito importante. Acho que cheguei num ponto importante da ânsia de morte, tá? Como começa? Ela geralmente é familiar, é repetida muitas vezes. A percepção da realidade é sempre eu tô sendo traído, me passaram para trás, tô falando, tá? Sempre significa aquela frase que a família inteira acaba repetindo. E a gente acaba encontrando parceiro, parceira, chefe, que repete aquilo. Mas lembra que repetiu no momento da concepção, repetiu durante a gestação, repetiu na hora do nascimento, repetiu quando não mamou. E aí não tem aquela. E aí repetiu de novo quando era importante o colo para aquele bebê que estava chorando, gritando, eu preciso ser visto, eu preciso sentir esse mundo terreno, e precisava do colo. E ficava chorando porque, né, determinadas linhas da medicina entendiam que a criança era um pequeno tirano, um pequeno manipulador, então ninguém pegava no colo para dar o que aquela criança precisava. Então aí reforça essa crença, né? Porque é isso, é como se a morte estivesse na pessoa. Então a ânsia inconsciente de morte é assim, para que vale a pena essa vida? É um vazio que nunca tem preenchimento, tá? É muito importante a gente lembrar disso. E começou naquele momento em que a pessoa perdeu a fé em si mesma. A fé na mãe, que era o seu planetinha, que era Deus na Terra. A fé no seu papai, que era Deus na Terra. Chorou, o colo da mãe não aguenta mais, tem o colo do pai, tem o colo da avó, tem vários colos. Quem foi adotado tem as várias casas. Eu vivi em muitas casas, eu tenho um grande amor por muitos seres que me acolheram. Minha tia Maria, grande amor, né? A Silvia, minha prima querida, grande amor, porque eu fui lá para aquela casa na hora que eu mais precisava. E ali eu me senti também, porque onde é que a gente se sente amado? A gente precisa olhar com gratidão para muitas coisas, e naquele lugar tinha amor, tá? Mesmo que ela tivesse com 3 filhos pequenos,
né? Difícil, muito desafiador. Receber mais 2 crianças. E aí eu só sou amor, tá? Por ela. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, eu acho. Quer finalizar com essa pergunta ou quer finalizar passando por Qual é a trauma pergunta? Eu acho que é uma pergunta muito bonita. Tá. Tem uma pergunta aqui que você pode falar? Como tirar trauma de gestação e do nascimento de uma criança adotiva que não tem contato com os pais? Amor. Amor cura tudo. E por mais que a gente fale, não, isso não é verdade, tem um monte de crianças que passaram por coisas, são amadas e não sentem o amor, claro, não vão assimilar o amor, mas em algum momento ela vai sim perceber. Então você pode falar no ouvido direito dela. Amor pelos pais dela. Você pode, se você é a mãe da criança adotiva, falar no ouvido direito dela, eu amo tanto seus pais biológicos, eu amo tanto a luz dos seus pais, nossa, como eu amo o lugar de onde você veio. Criança linda, você é uma luz que veio através de 2 outras luzes que não puderam ficar com você. Você é amado, completamente amada. Você é completamente amado. Você é uma luz valiosa para esse planeta. Você é realmente uma luz preciosa para esse planeta. Você é impecável aos olhos de Deus. Por que a criança acha que não é amada, que não é bem-vinda, que não é amado por Deus, que veio na hora errada, que deu trabalho, que fez alguém sofrer, então que não merece ser feliz, que não merece abundância, que não merece assimilar o amor, tá? Por isso que é muito desafiador um pai e uma mãe de criança adotiva falar assim, por mais que eu tenha dado, eu não vejo, essa criança não gosta do que está recebendo. E ainda tem pai que fala assim, eu tô te dando tudo que você não teve. Aí dói demais. Porque o que você não teve, você tem a vida, que era o mais importante. Então o pai adotivo pode falar assim, eu te amo tanto e eu tô aqui para você poder transbordar essa vida linda que você é, essa luz linda que você é. E eu entendo o tamanho da sua dor, de não ter podido viver pertinho, né? Da luz da sua mãe, da luz do seu pai biológico, de viver na pele esse amor. Mas eles estão aqui, em você. Eu posso amá-los. Eu amo os seus pais até que você consiga amar. Tá? E eu amo você até que você consiga lembrar do grande amor que você é, da grande luz. Porque nós escolhemos, só que a gente fica culpando o pai e a mãe. Me colocaram no mundo. Não, nós precisávamos, nós escolhemos, tudo que a gente precisava era trazer nossa luz para cá, e eles ajudaram, do jeito deles, né? E se eles tivessem total amor, gente, deixa eu ver aqui, tem mais uma coisa, eu tive um parto muito traumático e minha filha, a doutora Mayra, né? Ou Maíra, tive um parto traumático e minha filha ficou 20 dias na UTI, meu amor, como superar isso? Tá. A mesma coisa. Mamãe tá aqui. Eu sei que foi desafiador, foi muito desafiador para você. Todo o processo que a mamãe passou, que a minha mãe passou, que os meus pais passaram, que os meus avós passaram, que a humanidade passou. Mas a mamãe tá aqui e a mamãe te ama tanto. Você vai se sentir completamente amada. Fala para ela no ouvidinho direito também. Mamãe tá limpando, Deus, limpa o choque e o trauma da minha filhinha ter ficado longe de mim. Limpa, filhinha, mamãe tá limpando o choque e o trauma de você ter ficado longe da mamãe. Você pode se sentir importante e bem-vinda. Você nunca me machucou. Esse mundo não vai te machucar, só te machucar, tá? Muitas pessoas sofreram, mas você tem a mamãe. Esse planeta aqui, que é a mamãe, te ama. E você é uma luz para esse planeta. Calma, mas traz essa calma pro seu coração, tá, doutora? Traz pro seu coração, de verdade, tá? Para um pouquinho, um instante e fala, eu me sinto completamente amada pela fonte, eu fiz tudo certinho, tá? Não fica achando o que você fez de errado. Não, gera uma energia baixa, pensamentos de ondas de vibração muito baixa.
traz pra cima, gratidão por você ter me escolhido seu papai, a gente tá aqui, nós somos feitos do mais puro amor, você é feito desse amor, então você nasceu desse amor. E lembre-se que você nasceu desse amor. Se é menina, lembra que você nasceu desse amor. Você não nasceu das dificuldades que seus pais viveram, nem que sua mãe viveu enquanto estava no ventre da sua avó. Tá? Amor, só dá amor, só chega pertinho, toca nela e fala, eu sei que você é feita de amor. Tá? E agora eu vou finalizar, mas me comprometo de continuar a semana que vem. Chama teu pessoal, venha, a semana que vem nós vamos continuar com os próximos tópicos. Então, nós vamos continuar trauma escolar, trauma religioso, senilidade, isso é muito importante, tá? Muito importante. Deixa eu ver aqui mais. Supressão do feminino e síndrome do Salvador. Eu acho que é isso. Gente, estou esperando vocês. E, por favor, se organizem. Organize a sua vida. A gente se organiza para um monte de coisas. A gente é internado e não se organizou e se vira, né? Fica lá internado. Então, se organize para nascer de novo, da luz, do amor, com uma vibração de muito amor, de proteção, de poder se ver assim, a partir de você. Por que a respiração é tão importante? Porque não sou eu falando. É você sentindo, percebendo e acessando aquilo que é verdade em você, de verdade, além das programações, tá? Nossos pais são feitos de luz, os nossos avós também, mas eles acessaram tanta dor, tá? E você, sem perceber, está reproduzindo as mesmas programações. É uma honra estar aqui com você. Eu peço, Deus, querido Criador de tudo que é, envie seu mais puro amor para todas as pessoas que estão aqui e para suas famílias. Envie seus anjos e bênçãos com muitas alegrias extras, com saúde extra, com vontade de vida extra. Eu tô aqui para continuar com vocês. Até, janeiro de 11 de janeiro, né, Fernanda? De 11 de janeiro até 20 de janeiro. Se alimentando bem, né? Limpando toxinas emocionais todos os dias com alimentação, com banhos, respiração, fogo, amor. O que mais? 8 purificações. Hã? 8 purificações. São 8 purificações, tá? Então eu tô esperando vocês. Não deixa nada atrapalhar vocês. Vem, tá? Grande abraço. Amo vocês. Gratidão pela presença.